Hoje, 28 de maio, é o Dia Nacional da Redução da Mortalidade Materna. A Organização Mundial da Saúde estima que em todo o mundo, uma mulher morre a cada 2 minutos por causas relacionadas à gestação ou ao parto. A maioria desses óbitos poderia ser evitado com acesso ao pré-natal e suporte adequado. Mas um fator decisivo tem ganhado mais atenção nos últimos anos: o estado emocional das gestantes. Para falar mais sobre esse assunto, sobre saúde mental durante a gravidez, recebemos aqui no estúdio a Thaís Cera. Ela é psicóloga obstétrica e vai bater um papo com a gente sobre como o acolhimento psicológico pode ajudar a salvar vidas. Thaís, queria te agradecer por estar com a gente aqui para falar de um assunto que é extremamente importante para mamães e para os bebês também. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada, João. Thaís, a gente sempre fala na questão física do pré-natal, mas tem também a questão psicológica. Sim. Eu queria fazer 2 perguntas para você. O apoio psicológico, ele é oferecido no pré-natal e qual a importância que isso tem para as mamães e para os bebês? O ideal seria que o apoio psicológico fosse acesso para todas as mulheres, né? Porém, a gente sabe que a realidade é um pouco diferente, principalmente quando a gente fala sobre saúde pública e a saúde no sistema público e não só no privado. Enquanto as mulheres com o sistema privado de saúde, elas têm um acesso maior, enquanto a gente ainda enfrenta muitas dificuldades para esse acesso no sistema público de saúde, né? O pré-natal, ele não entra só como uma questão física, como você citou. O pré-natal, ele serve também como esse apoio psicológico e, inclusive, existe uma técnica, uma metodologia que eu trabalho hoje, atualmente, que é o pré-natal psicológico. Então, assim, isso ainda é muito pouco falado, muito pouco disseminado, né, essa informação, mas a gente também trabalha com o pré-natal psicológico. E aí a sua segunda pergunta foi em relação ao como isso pode impactar na saúde da mãe e do bebê. Isso pode impactar diretamente, porque essa mãe que não teve todo esse apoio, e a gente fala sobre vários aspectos dentro dessa gestação, apoio de rede mesmo de apoio, rede de apoio tanto dos familiares, dos outros cuidadores ou até mesmo do seu companheiro e também da rede de apoio profissional, né? E se a gente não encontra isso em momento de gestação, que é um momento de maior vulnerabilidade que uma mulher vai passar ao longo da vida toda, a gente entende que ela vai acabar não criando o vínculo adequado. Thaís, dá pra gente pensar, por exemplo, você está falando dos cuidados, mas dá pra gente pensar, por exemplo, que uma criança que ela não teve esse tratamento, esse cuidado psicológico, né? Durante a gestação, a mãe não teve esse tratamento, ela vai ter consequências psicológicas ao longo da vida? Sim. Existem estudos que dizem que as crianças, né, os futuros, essas crianças que não tiveram, as mães não tiveram todo esse acolhimento, esse cuidado, podem desenvolver depressão futuramente ou outros transtornos psicológicos, né, psiquiátricos. Por conta desse não cuidado? Exato. Que coisa. E quais os transtornos psicológicos que a mãe pode sofrer durante a gestação pelo não cuidado psicológico? Basicamente, né, em gestação, quando a gente fala de gestação, é basicamente ansiedade e depressão. Porém, existem outros acometimentos quando a gente fala de puerpério, quando aquela mãe já teve o seu bebê. Então, assim, a gente fala sobre o puerpério ser esse lugar de vulnerabilidade e alterações não só físicas, né? Porque aquela mulher passou 9 meses gestando e quando ela tem o bebê, ela tem quedas hormonais muito bruscas. Então, a gente pode falar sobre baby blues, que é um acometimento de puerpério, a depressão mesmo em si, pós-parto. Hoje a gente usa um termo chamado depressão periparto. Então a gente não necessariamente vai focar só no momento pós-parto, né? Quando a gente fala de depressão, já vai naquilo, depressão pós-parto. Mas quando a gente entende
que essa depressão é tratada em gestação, a gente tem benefícios futuros e até assim redução de custos mesmo para a saúde pública, né? Porque a gente promove esses cuidados para aquela mãe, o acesso ao pré-natal se torna mais acessível, porque mães com depressão podem não buscar o pré-natal adequadamente, elas podem negligenciar a saúde. Então, a gente entende que o trabalho prévio à profilaxia é o ideal, né? Existem situações em que acaba pegando ali a mãe e o bebê apenas durante a gestação, né? Uhum. Por exemplo, um caso é a diabetes gestacional. Sim. Dá para pensar em questões psicológicas também apenas durante a gestação? Passou a gestação, isso deixa de existir, a mãe segue a vida normal? Ou isso tem um acometimento pós-gestação e exige-se um tratamento depois da gestação? Na verdade, é ideal e imprescindível que essa mãe continue com assistência pós-natal, porque todos esses acometimentos que eu citei, de baby blues, de depressão pós-parto, existem outros acometimentos que podem acontecer, a gente precisa desse olhar muito sensível para essa mãe. Então, a gente não deixa de... não tem essa opção, porque pós-nascimento, aquela mãe ela vai ser tomada, ser envolvida por muitas outras questões até mesmo básicas do dia a dia, que é a privação de sono, que é uma rede de apoio bem construída, que vai te auxiliar ali aos cuidados com o bebê. Então, a ansiedade, o baby blues, uma possível depressão pós-parto, a gente precisa desse acompanhamento pós-parto também, porque é imprescindível. E quais os riscos de um tratamento que não foi feito da forma ideal? Bom, é uma depressão crônica, né? A vinculação mãe-bebê, aquilo que eu falei para você um pouco mais cedo, em relação a como aquele bebê pode não se desenvolver adequadamente e ter futuramente algumas questões psiquiátricas, psicológicas. Então, assim, a gente trabalha muito nesse foco da vinculação mãe-bebê. Então, em pré-natal psicológico, eu trabalho muito essa vinculação, não só mãe-bebê, mas com o casal, né, com a família que está se construindo, porque isso vai promover um ambiente seguro para aquela criança se desenvolver. O Thaís, para a gente terminar, você tocou num assunto que muitas vezes a gente acaba não priorizando. Né? A gente pensa numa gestação sempre, e claro, isso é prioridade, a mãe e o bebê, mas que importância tem a rede de apoio, né? Quando a gente pensa em rede de apoio, não só os profissionais que cuidam daquela mãe, daquela criança, mas quando ela chega em casa, os filhos, o marido, né? Minimamente aquela mãe precisa de uma estrutura para que ela se recomponha novamente e para que ela continue a vida dela, né? Para que o bebê cresça dentro de uma estrutura familiar. Que importância que tem isso aí? Bom, a rede de apoio é fundamental. É uma coisa que eu ainda trabalho muito em pré-natal psicológico, essa construção de uma rede de apoio segura e assim, minimamente traga esse conforto para essa família, para essa mãe, para essa puérpera, né? Então, a rede de apoio pode trazer não só o aspecto de cuidados com o bebê, então assim, foi visitar o bebezinho e ficou para a mãe dormir um pouco, mas assim, em aspectos gerais, como acolhimento, e aí pro lado psicológico falando, né? Acolhimento, ouvir aquela mãe, entender que ela vai ter oscilações de humor nesse primeiro momento, quando a gente fala sobre baby blues, a gente brinca que é uma montanha-russa de emoções. E aí, essa rede de apoio tá ali para trazer esse conforto, né? Esse abraço para essa mãe. Thaís, obrigado por estar com a gente aqui. Eu acho que cabe a nós, da comunicação, e a vocês profissionais, levar informação para as pessoas, né? Muitas delas acabam
tendo mais sofrimento durante esse processo por não ter informação. Né? Exatamente. A informação é realmente o que vai diferenciar um puerpério mais saudável, famílias mais estruturadas. Sim. Então, é fundamental a informação. Obrigado, viu? Sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigada.